Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o novo filme do Superman, filme dirigido pelo James Gunn, dirigido e escrito, né? O James Gunn que está assumindo agora o controle dos filmes da DC, realizados pela DC Studios e distribuídos pela Warner Bros. Né? Ele que vem aí da trilogia Guardiões da Galáxia, realizada no estúdio rival, a Marvel. Só que o James Gunn já tinha um pezinho na DC porque ele dirigiu o último filme do Esquadrão Suicida, né? Então foi a passagem aí dele para esse estúdio rival da Marvel que, né, a gente sabe, nas últimas décadas aí vem lutando para conseguir fazer uma franquia consistente como a da Marvel, né? Os filmes da DC Comics não têm assim um histórico de regularidade, né, muito favorável, né? A cada época aí a gente tem um reset, né, um reboot das franquias. Antes do James Gunn era o Zack Snyder que estava no controle e agora a gente tem o início de uma nova era da DC, como diz a divulgação do filme. Bom, a gente vai falar sobre o Superman de 2025 com spoilers, então se você ainda não viu o filme, assista, pause aqui o podcast, depois volta para ouvir os nossos comentários. Hoje comigo e com a Kel estão a Karina, que é nossa colega aqui no Cinematório. Karina Amélia, você é uma fã do James Gunn, né? A gente sabe. Olá, sim, eu sou muito fã do James Gunn, adoro o humor dele, os filmes que ele dirigiu na Marvel, então a expectativa estava bem alta para esse filme. Exatamente, a Karina escreveu uma crítica sobre o novo filme do Superman, tá lá no Cinematório. Leiam o texto dela, entrem lá em cinematório.com.br para conferir. E estreando hoje, aqui no Cinematório Café, nosso colega João Paulo Barreto, que escreve para o jornal A Tarde em Salvador, ele que é um grande fã do Superman, não sei se ele é fã do James Gunn. E aí, João, tudo bom? Tudo bem, Renato, tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sou mais fã do Super-Homem, você vê até que eu uso um termo até um pouco já passado, né? Entreguei a minha idade agora. Muito fã do Superman e também gosto muito dos filmes que o James Gunn dirigiu na Marvel e particularmente me diverti muito assistindo a última versão do Guardiões e também o Esquadrão Suicida que ele fez pela DC. Legal. Seja bem-vindo, viu, João? Vai ser bacana a gente ter esse papo aqui hoje e a gente vai falar bastante aqui sobre o que é esse novo Superman, o que ele significa para essa nova era da DC e também em comparação aos filmes anteriores, né? Porque o Superman tem aí esse longo histórico. O filme dirigido pelo Richard Donner é considerado o filme que deu origem ao gênero de filme de super-herói, né? Lá nos anos 70 ainda, depois teve mais 3 continuações, em seguida que vieram os filmes do Batman, e aí a história, né? Tudo que veio depois até chegarmos à Marvel, que consolidou esse formato de universo compartilhado, né? Com vários filmes de diferentes heróis conversando entre si. A DC tentou seguir nessa linha com os filmes do Zack Snyder, não deu muito certo, infelizmente, e agora o James Gunn tenta mais uma vez. Antes da gente começar a falar sobre o filme aqui, rapidinho, fazer o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa para a gente ter o nosso financiamento coletivo, para manter o Cinematório no ar, manter os podcasts, os sites. A gente precisa do seu apoio para que a gente possa conseguir pagar as contas de hospedagem, manutenção e tudo mais. Então, entre no nosso site, cinematório.com.br, clique no link do Cineclube para conhecer o projeto e escolher a forma como você pode nos apoiar. Além de nos ajudar a manter o nosso trabalho, você recebe conteúdo exclusivo de volta. A gente tem uma newsletter feita
exclusivamente para apoiadores. Você também pode ter acesso ao nosso canal de bate-papo exclusivo no Telegram e temos também as enquetes de escolha de pauta para você nos ajudar a escolher os filmes que a gente vai comentar aqui nos podcasts. Entre lá então em cinematório.com.br e junte-se a nós. Bom, para falar desse novo Superman, a gente tem que tirar logo o elefante branco da sala, como a gente costuma falar, né? As grandes polêmicas em torno dos filmes que a gente comenta aqui. E quando a gente fala de Superman, quando a gente fala de DC Comics, talvez a maior delas seja realmente a inevitável comparação, né, com os filmes anteriores desses personagens tão queridos dos quadrinhos. A gente tem, inclusive, uma fanbase muito grande, muito arisca, para usar um termo aí mais leve, que costuma ter reações um tanto quanto fora de tom, né, quando esses filmes são lançados. Eu me lembro muito bem quando a gente teve o lançamento de Batman vs Superman, né, que foi o segundo filme da franquia dirigido pelo Zack Snyder, e na sessão desse filme, eu fui logo na estreia, tinha muitos fãs, tanto do Batman quanto do Superman, e assim, quando os dois começavam a brigar, era como se a gente estivesse vendo uma luta de UFC, assim, com as pessoas gritando na plateia, tinha gente que se levantava e gritava, "Toma essa, escoteiro!", né, fãs do Batman gritando contra o Superman. Então eu fiquei assustado nesse dia, porque eu vi que... E isso foi ali já quando a gente estava nesse momento de polarização política também, né? Então eu acredito que os ânimos acabam ficando aflorados e as pessoas escolhem seus lados. Mas, claro, eu não vou politizar aqui hoje o que é Superman, o que é Batman. A gente vai falar do filme do James Gunn, mas eu acho necessário a gente fazer esse contraponto, porque o novo filme, ele me parece ser exatamente um filme anti-Snyder. Não só no sentido do tom, porque é um filme mais divertido, mais leve, mais... como é que eu vou dizer? Mais esperançoso, vamos dizer assim. Como também é um filme que não faz referência nenhuma ao que a gente teve nesses filmes anteriores, né, dirigidos pelo Snyder, e depois teve a Liga da Justiça do Joss Whedon, né? Tivemos também os filmes da Mulher Maravilha. Enfim, a gente não vê nesse novo filme referências a essa parte da história da DC no cinema. No entanto, há sim homenagens aos filmes anteriores, né? Os filmes clássicos, que começaram com o Richard Donner dirigindo, com o Christopher Reeve no papel principal. A gente tem a música tema clássica do John Williams, que o Bryan Singer já havia resgatado no filme de 2006, estrelado pelo Brandon Routh. Mas aqui, diferente do que o Singer fez lá em 2006, a gente tem essas homenagens, essas citações, mas estamos diante de algo novo em todos os sentidos, né? Primeiro porque a gente não tem uma história de origem do Superman. O filme começa com um texto, né? Um texto até bem legal, a forma como ele é colocado ali, né? Tipo, 3 séculos atrás, depois 3 décadas atrás, né? 3 anos atrás, até chegar 3 minutos atrás, quando o Superman é derrotado pela primeira vez. E vamos adicionar que no nosso caso em específico, depois de 3 tentativas de ver o filme, porque na primeira vez deu um problema técnico, a gente esperou, a gente esperou o quê? 1 hora? Se não foi 1 hora, foi perto disso. Pois é, e aí veio finalmente a resolução e a exibição recomeçou, mas aí não tava 3D. E a gente tava vendo, ok, tudo certo, mas não está 3D. Bom, eu já tava querendo que fosse do jeito que tava mesmo, porque eu já tinha me irritado muito, né, de ter esperado tanto tempo. Mas aí, de repente, apaga de novo a exibição. E aí, uma das pessoas que estavam
como o público falou, se vocês pagaram por 3D, vocês verão 3D. E o filme recomeça de novo. Então, na terceira vez, a gente conseguiu assistir ao filme. Então, pra gente tem esse 3 a mais aí. É isso que eu chamo de uma sessão 4D. Né? Foi uma saga, né? E só uma curiosidade também sobre essa sessão é que enquanto estavam lá tentando resolver o problema e ninguém sabia direito o que estava acontecendo, tinha uma pessoa da plateia que estava vestida de Superman, né? Fazendo o cosplay de Superman. Foi uma sessão de pré-estreia, né? Lotada ali, cheia de pessoas com camisa de Superman, eu inclusive. Então, tinha esse moço que estava com a fantasia completa, né, com capa e tudo. E ele se levanta e fala, esperem aí que eu vou resolver isso. E sai da sala para ir atrás de alguma resposta da gerência. E ele resolveu. Mas nada, ele só conseguiu que a luz fosse acesa. Sim, Karina. Ele só pediu que a luz fosse acesa. Na hora que ele voltou, eu lembro que a luz acendeu, assim, que a gente tava meio no escuro ainda. É verdade. E aí a luz acendeu, porque ainda depois a gente esperou mais. Então, é mesmo. Mas eu aprecio o esforço dele. Sim, e aprecio também essa... Como que eu vou dizer? Essa ludicidade, né? De se vestir como Superman, sabe? E foi legal porque depois da sessão, né? Ele voltou, ele não desistiu, ele ficou lá pra ver o filme. E aí no final a gente viu ele comentando com um amigo dele que tinha gostado muito, que ele tava feliz, ele né? Com o filme. Então eu acho que esse filme é pra esse tipo de fã, sabe? É a pessoa que tem esse astral, né? Mas queria saber da Karina e do João, porque esse novo filme, dirigido pelo James Gunn, ele já tira a gente dessa zona de conforto do personagem logo de cara, né? Eu acho que a zona de conforto que as pessoas saem, né, no início desse filme é porque estão acostumadas com um Superman, assim, muito diferente, porque, querendo ou não, eu acho que não é exagero a gente falar que é o super-herói mais poderoso, né, que temos, assim, se não o mais, um dos mais. Então, eu acredito que quem gosta do Superman está acostumado a ver ele muito forte, muito mais sério, sem muitas brincadeiras, uma coisa ali bem linear, assim, no geral. E aí, comparando ao anterior, que é o do Zack Snyder, então isso fica ainda mais claro, essa diferença, que é extremamente sério, pouquíssimas brincadeiras, pouquíssimos momentos cômicos, assim, dos filmes em que ele aparece. E aí, a pessoa que está nessa zona de conforto, não, eu sei o que é o Superman, acompanha esse filme, acho que nos primeiros 10 minutos já tá tudo assim, o que é isso? O que eu tô vendo aqui na minha frente? Então eu acho que é um filme que ou a pessoa começa a amar muito, ou ela vai ficar extremamente incomodada, né? Porque tem esse lado também das pessoas que gosta do Superman tradicional dela, né? Que acha que a seriedade é importante para aquele tipo de personagem. A mesma coisa eu acho que acontece com outros personagens, por exemplo, o Batman, enfim. Então, eu acho que essa zona de conforto que de quem estava acostumado a ver o Superman assim, nas telonas, principalmente do Zack Snyder, realmente caiu por terra. Legal, Karina. E você, João, concorda? É muito curioso isso que a Karina falou, porque essa ideia de mostrar um personagem não tão invulnerável, né, não tão infalível, o James Gunn foi muito feliz em trazer isso no momento exato em que era perceptível que o Zack Snyder trouxe um pouco disso, mas era mais psicológico, né? E a ideia dele usar somente no segundo filme, por exemplo, a Kryptonita, como sendo um objeto que poderia torná-lo mais fraco, somente no Batman vs Superman, que isso aparece, né? No Man of Steel isso não aparece. E foi bem oportuno o Zack Snyder fazer aquilo lá em 2016. E o James Gunn, ele entra em cena com a faca e o queijo na mão, porque ele sabe que ele vai poder ir por um caminho totalmente oposto, e todo mundo vai perceber que é oposto. Então, assim, qualquer crítica negativa que o filme venha a ter, eu tenho pouquíssimas, na verdade, há uma justificativa muito bem elaborada, que
é a ideia de seguir por um outro norte. A gente não está querendo fazer a mesma coisa, não quer seguir a mesma cartilha do Zack Snyder, tampouco o que o Bryan Singer trouxe lá em 2006, como sendo quase que um Werther, um cara apaixonado e voltando para o seu planeta, para a sua amada, e perceber que tudo mudou. O filme ele é calcado muito nisso, né? E o Renato, na introdução do podcast, citou o Joss Whedon. Eu meio que desconsiderei aquele filme após ter visto a versão que o Snyder lançou, depois que ele se recuperou da perda da filha, que ele conseguiu remontar o filme. Sim. Eu ainda guardo aqui o Blu-ray daquele filme, mas porém eu considero mais a versão final que ele fez como uma versão realmente do filme Liga da Justiça no cinema, apesar de ter visto só em casa. Eu também. Mas isso que o James Gunn trouxe é muito oportuno, muito pertinente, seguir para um outro caminho. E quando eu fiz o texto, quando eu saí da sessão da cabine, eu sempre tenho uma crise de ansiedade, porque eu não sei o que eu vou colocar no texto, então dura um tempinho, mas eu tive aquela fagulha de lembrar de uma fase dos quadrinhos lá de 86, que eu só fui ler em 96, quando o John Byrne, que foi um autor que reformulou totalmente o Super-Homem, pela editora Abril ainda, né, quando saiu aqui no Brasil, ele trouxe um personagem mais falível em termos físicos, ele não era 100% poderoso, ele era um cara que não seguia muito a ideia do Clark Kent do Christopher Reeve, ele era um cara mais galã, ele era um personagem que tinha um certo mistério, e o James Gunn usou tudo isso no filme dele. Então eu achei muito legal como o próprio ator, o David Corey Sweat, né? A pronúncia correta, não me corrija se eu estiver errado. Acho que é isso mesmo. Ele trouxe isso também, né? E claro que tem aquela muleta narrativa da ideia do óculos embaralhador, que você não precisa se preocupar tanto em mostrar que somente uma pessoa vai conseguir não ser a mesma pessoa, né? O Christopher Reeve foi o único ator que conseguiu transmitir realmente fisicamente isso. Mas é muito legal, porque quando eu vi o filme eu fiquei pensando, pô, ele não disfarça a voz dele conversando na redação do Grande Diário é a mesma voz do Super-Homem, do Superman. Ele não disfarça a presença física, a não ser com o cabelo emaranhado, e ele não é curvado como o Christopher Reeve era. Então, assim, todo mundo sabe que ele é o Superman vendo de terno e gravata. Então, essa ideia do óculos, misturar um pouco isso, me deixou mais confortável, e tá nos quadrinhos, né? Então é uma fonte que o diretor roteirista James Gunn soube muito bem utilizar. É verdade, é verdade. Você, Kel? Cara, eu adorei, eu achei muito bom, assim. E eu achei que foi corajoso e que conseguiu fazer algo, assim, que é bem difícil, né? Que é trazer esse personagem que tem tantos símbolos, assim, de força, de poder, até de patriotismo, né? Só que de uma outra forma, né? De formas até contra esse patriotismo tóxico que a gente tem visto, que a gente tem sentido, inclusive, e que tem sido violento até para muitas comunidades, né? Muitas nações. Então, eu acho que é político sem... Como que eu vou dizer? Sem perder a malemolência, sabe assim? Tipo, ele Gostei da malemolência. Pois é, porque ele tem uma coisa cativante, mas ele tá assumindo um lado político claro e importante pro tempo que a gente vive hoje. Sim, sim. E isso é muito bom, porque é um filme que já tá arrecadando aí, né, seus milhões, né? Então Sim, já tá plantando sementes importantes para as pessoas. E como a Karina falou, é óbvio que vão ter aqueles fãs que gostam de um Superman tradicional, ou que se sentem incomodados com mudanças, vão se sentir incomodados com uma primeira imagem de Superman completamente machucado e precisando da ajuda de um cachorro. Inclusive, ele é salvo por um cachorro, né? Ele é salvo por um cachorro. Então, assim, isso é uma bela de uma fragilidade, sabe? Se ele não tivesse o cachorro ali, naquele momento, e lá na frente também. Então, assim, é bom ver essa fragilidade, sabe? Você tá tornando essa figura divina, né? É uma figura divina, até no modo como filmam.
essa figura divina e essa figura tão poderosa em algo que a gente pode se espelhar ainda mais. Porque eu não leio os quadrinhos do Superman, mas algo que sempre me chamou a atenção do Superman foi como ele é tão inspirador para nós humanos, sabe? Em relação a atitudes, a conduta mesmo, assim, ao pensamento de ser uma pessoa melhor. Então, o Superman, pra mim, tem esse significado, sabe? É relembrar como que nós, humanos, podemos ser melhores. Então, acho que nada mais certo, nada mais preciso do que tornar o Superman mais humano nesse sentido, mais vulnerável, pra gente poder se reconhecer ainda mais nele, assim. Como que ele, mesmo com todo esse poder, ele escolhe ser um humano, sabe? Ele vê na humanidade esse caminho do bem, assim, digamos, esse caminho de coisas boas, né? E aí ele, pra estar entre a gente, ele também precisa sofrer um pouco como a gente, porque senão não tem como a gente se inspirar nele, porque seria algo inatingível, né? E aí o James Gunn, quando, né, traz esse Superman tão fragilizado, assim, que, né, enfim, ele, inclusive, ele leva muita pancada, né? Acho que eu nunca vi o Superman levando tanta pancada. E é crível, o que é mais legal, porque, assim, ele leva aquelas primeiras pancadas daquele personagem do início, como é que chama? Aquele que é um robôzão. O Martelo da Borávia. Martelo da Borávia. Pois é. Aquilo ali, você vê que ele tá sofrendo, cara. Ele tá sofrendo ali, entendeu? Ele não tá levando qualquer coisa. A gente descobre que é um clone dele. Pois é, mas isso aqui é massa, porque assim, pra mim, assim, em nenhum momento eu não achei que ele não estivesse sofrendo, que ele não estivesse sentindo, que ele não estivesse a ponto de, sabe, ficar muito mal. Até quando ele se recupera ali depois, né, que ele vai ter aquele banho de sol maravilhoso. Você vê que ele sai com 80%, isso é interessante, né? Parece uma bateria mesmo. E aí, é isso, assim, é lidar com fragilidades, como o João falou. Isso é importante para esse momento, assim, ver força também na fragilidade, no que ele tem de humano, assim. E isso é muito importante porque o Superman, como esse super-herói que é praticamente imbatível, né, que até então a gente só via tendo como fragilidade mesmo a Kryptonita, né? Eu acho muito interessante como o James Gunn estruturou o roteiro de uma forma que o Superman ele sofre uma série de derrotas já no início do filme, né? Ele apanha desse rival, né, desse inimigo. Martelão. Depois a gente vê que ele, enquanto Clark Kent, ele tem também ali o seu problema de relacionamento amoroso com a Lois, né? Enquanto Clark Kent não, porque ela já sabe que ele é o Superman. Isso é bacana também, né? Porque isso já ótimo. Tira isso também assim como tira a história de origem, né, e tudo, a gente já tira também essa tensão, né, de ela não saber quem é o Superman, quem é o Clark Kent, né? Então, adorei também que ele tem isso. essa derrota amorosa também, porque vive esse problema de relacionamento. Depois ele tem a derrota com o seu passado, né, porque ele recebe aquela revelação lá da segunda parte da mensagem dos pais kryptonianos, que inclusive, queria até saber do João se isso é de algum arco dos quadrinhos. Eu conheço, já li alguns quadrinhos do Super-Homem, mas não todos, não conheço todas as versões, todas as aparições dele. Isso, inclusive, é importante ressaltar, porque assim como no cinema, nos quadrinhos isso também acontece, né? Tem autores diferentes que dão interpretações diferentes para o Superman, com muito mais versões, inclusive, do que a gente tem no cinema, né, até hoje. Então, isso que a gente está vendo agora do James Gunn é o Superman dele, assim como o Zack Snyder teve o dele, o Donner teve o dele, o Singer teve o dele. Lá atrás também a gente teve, né? Antes do filme do Donner também já tinha uma versão. Então é isso. Esses personagens, eles toda hora estão tendo
E é normal. interpretações diferentes, isso é normal. Normal Mas- e bem-vindo, né? Mas então, voltando, só fechando meu raciocínio, eu acho interessante como que o James Gunn, coloca o Superman sendo derrotado durante grande parte dessa primeira metade do filme, porque aí depois você se sente até mais motivado a torcer por ele, a querer vê-lo vitorioso e derrotando os seus inimigos. Né? Porque muita gente reclamava isso dos filmes anteriores do Superman, né? A gente sabe que ele vai ganhar, a gente sabe que ele é imbatível, que não tem ninguém páreo para ele, porque ele é muito poderoso, ele tem muitos poderes, né? Então eu acho que ele teve uma estratégia interessante assim de escrever essa história dessa forma, porque aí permite que a gente veja que ele terá que dar a volta por cima de alguma maneira, né? Para todos esses problemas que ele está enfrentando. Mas, João, sobre os pais kryptonianos, você já tinha visto alguma coisa nesse sentido? Sim, chegou a aparecer justamente por esse autor que eu citei, o John Byrne, que foi uma figura pilar da reformulação do personagem a partir da meados dos anos 80, quando houve uma mudança para melhor em diversas partes dos maiores personagens dos quadrinhos, por causa de nomes como Alan Moore, como Frank Miller. E aí saiu até no Brasil como O Mundo de Krypton, que é um formatinho que depois foi relançado há até bem pouco tempo, até uns 2 anos em formato original. Para quem está ouvindo e não tem a mesma idade que eu, quase não tem. Formatinho era como os quadrinhos eram chamados dos anos 90 e 80, que era um formato menor, tipo revistas da Mônica mesmo, daquele formato menorzinho. Os famosos gibis, né? Justamente, né? Era mais barato lançar assim por conta da impressão, que era uma folha de jornal dobrada 16 vezes, né? 8 vezes, para ficar com 16 páginas a cada bloco. Então era mais barato fazer assim. Então nessa época saiu esse quadrinho, resumindo, O Mundo de Krypton, em que a gente conhece um pouco dessa reformulação do personagem, dos personagens antes do Kal-El chegar à Terra na matriz, né? Porque há uma coisa bem curiosa que eu acho que vale a pena citar, que até esse momento a ideia do cinema de que ele foi mandado numa estrela e acabou sendo crescendo, né? O tempo foi passando, era a versão também que a gente vinha em alguns quadrinhos, porém, nessa ideia do John Byrne, é mesmo colocado como um embrião que é mandado à Terra dentro de uma câmara matricial, e aí ele é gerado nesse período e chega realmente um bebê. Nossa, ele é gerado na viagem. Pois esse personagem realmente tem a personagem dos pais dele tem essa coisa despótica, né, de enviar para um outro local para tornar Krypton novamente. E isso a gente só via nos vilões, né? Engraçado que o General Zod do Zack Snyder e o General Zod do Terence Stamp, no caso, me fugiu agora o nome do ator que faz do Zack Snyder. Shannon, né? Michael Shannon. Michael Shannon. Isso, eles são justamente esses algozes que querem transformar a Terra num novo Krypton. Mas essa ideia já vinha realmente de uma proposta diferente do Marlon Brando, do Donner, e do Russell Crowe, do Zack Snyder, de que são homens mais, digamos, honrados no sentido de preservação do ser vivo. Não, eles querem realmente trazer o seu filho à Terra para criar uma nova versão. E é curioso pensar nisso, porque a primeira vez que eu vi essa ideia, eu já tinha na minha memória afetiva o Christopher Reeve, né, e a ideia do Marlon Brando, que eu não sabia quem era aquele gigante Marlon Brando em termos de cinema, mas foi muito estranho ver aquela versão, sabe? E respondendo a sua pergunta, sim, Renato, houve nesse quadrinho, O Mundo de Krypton, que saiu pela Editora Abril, essa primeira apresentação, assim, pelo mesmo autor que eu falei, o John Byrne, que foi o cara que foi pontual, assim, pilar nessa nova versão que o James Gunn soube aproveitar agora, depois de tantos anos. Sim. Eu achei isso bem interessante, sabe? Porque a princípio me deu um choque, porque eu também tinha essa imagem do Jor-El e da Lara, né? É Lara, Isso. A mãe do Superman? Uhum. Isso. Como essas figuras nobres, né? Que tem essa coisa, né? Sempre nos filmes eram mostradas assim como essas figuras carinhosas em relação ao Kal-El, né? E tudo, e nunca tinha demonstrado esse lado tirano, né?
Exato. Então, a princípio, eu fiquei um tanto quanto desconcertado, mas ao final do filme a gente vê o porquê disso, né? Porque a forma como ele nos coloca que ele está rompendo, o Superman está rompendo com essa origem biológica, é muito significativa, né? Passa uma mensagem tão potente ali naquele final, porque você tem ali aquela sala de recuperação, né? Aquele momento em que os robôs colocam a mensagem para passar, e aí no final ele substitui a mensagem original dos pais kryptonianos por imagens que seriam da memória, né, do Kal-El em relação aos seus pais adotivos, né, o Jonathan e a Martha. Então isso é tão legal, né, porque isso está alinhado com uma proposta que o James Gunn já trabalhava lá no Guardiões da Galáxia em relação ao Star-Lord, né, que tinha também essa questão de ser um filho adotivo, né, e que também rompe com aquele que é o seu pai biológico. Mas numa outra dimensão desse simbolismo aqui, a gente pode pegar o Superman como um representante para uma gama de pessoas que podem se sentir isoladas no mundo, na sociedade, como ele. Como, por exemplo, imigrantes, afinal de contas o Superman é um imigrante, né, um refugiado, filhos adotivos, assim como o Kal-El é. Se você pensar em pessoas com deficiência, que nasceram com alguma deficiência, ou seja, não é esta origem biológica que as define, mas sim as escolhas que elas fazem na vida, e o mesmo vale para pessoas neurodivergentes, né? Se você pensar também em pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, ou seja, pessoas que na sua origem biológica são definidas como X ou Y, mas que não se identificam dessa maneira ao longo da vida. Então, quer dizer, são pessoas que, assim, você pensar que a origem biológica não as define, que o que as define são suas escolhas na vida, né? Assim como é falado, como o Jonathan fala para o Clark, né? Ali naquele momento que os dois estão conversando lá em Smallville. Cara, isso eu achei tão assim bonito e emocionante que, assim, verteram lágrimas dos meus olhos ali no final do filme, enquanto a gente via aquelas cenas, né, dele com os pais adotivos sendo passadas ali enquanto ele estava se recuperando. Eu achei isso muito bonito, sabe? Então, é um dos pontos positivos para mim, como que esse novo Superman, ele consegue, ao mesmo tempo, dar esse novo significado para o Superman enquanto super-herói, né, de ser um super-herói que tem mais fragilidades, que não é esse ser todo imbatível, né, que a gente tinha anteriormente, como também de ser conceitualmente um personagem que faz sentido nos tempos atuais, né, que ele consegue restaurar uma necessidade ou o porquê que a gente precisa do Superman, né? Utilizando aí a famosa manchete da matéria da Lois Lane, né? Por que o mundo precisa do Superman? Então, eu gostei muito, sabe, de como que o James Gunn trabalhou isso. E a Karina, na crítica dela, fala, né, Karina, sobre essa questão, né, dele romper com os pais biológicos e tudo, que é um ponto central, né, nesse filme. Sim, eu acho que esse rompimento foi mais um ponto muito acertado do James Gunn em trazer humanidade para o Superman, assim, e colocar ele não mais como aquele ser que veio de um outro lugar e que está aqui fazendo o que os pais dele pediram para que ele fizesse, o instruíram, né, para fazer aqui na Terra, e aí rompe com isso e ele está cada vez mais assim imerso nesse lugar que ele está vivendo agora. E eu achei muito inteligente do James Gunn fazer isso, trazer essa mensagem que, na verdade, não era uma mensagem bonitinha, assim, como a gente achava. E o João comentou, e eu não sabia mesmo que se tinha sobre isso nos quadrinhos, porque eu também não sou
dos quadrinhos. E eu, como espectadora mesmo dos filmes, não fazia ideia que seria verdade essa mensagem. Tanto que em algum momento do filme, quando, se eu não me engano, o Lex Luthor fala que o Lex Luthor e alguns outros personagens falam que a mensagem é verdadeira, eu fiquei assim, ué, mas como assim? Como assim eles são ruins? Como assim os pais do Superman são ruins? Assim, não entrou na minha cabeça de jeito nenhum. Mas aí no final, quando tem essa cena que o Renato disse, dele ter naquele momento ali, na sala de recuperação, e aí ele pede, o robô, né, sugere de passar a mensagem dos pais, assim, as imagens que o reconforta, e aí passa as imagens dos pais da Terra dele, e aí ali fez todo sentido, assim, que realmente, mesmo se o James Gunn não tivesse seguido, eu acho, uma HQ, né, eu acho que teria sido um ponto muito positivo, assim, para ele. Sim. Pegar isso e trazer esse fato como o fato que iria romper um pouco da história do Superman com os pais kryptonianos, assim. Eu achei genial, assim, da parte do James Gunn. Existe uma coisa que me chama a atenção nesse final. Primeiro, essa ideia dos pais do Kal-El terem essa perspectiva colonizadora, né, de mandar o seu filho para levar a existência de Krypton adiante. Tem uma coisa que é muito James Gunn como crítico, né, como alguém que está ligado no seu entorno político. Mas, de novo, como o Renato frisou, eu não queria politizar a conversa nesse sentido, mas é legal observar isso, essa crítica nesse sentido. Mas, só para um parêntese rápido, no personagem, na maior saga dos quadrinhos de maior venda nacional, que foi A Morte do Super-Homem, lá de 94, 93, que saiu do Brasil, houve um arco em que ele aparece no além, e é quando o Jonathan Kent, que é o pai dele, sofre um infarto e tenta buscar o filho no além. E aí esse além é uma versão de Krypton na Terra. É bem interessante como os autores da época criaram isso, e é bem interessante como a gente vê um aspecto militar mesmo, assim, do personagem do Super-Homem lá nos desenhos ser colocado como alguém que está morto, porém sendo louvado em termos militares, assim. Então é bem perceptível como o James Gunn usou essa referência também nesse sentido, melhor até que o próprio Zack Snyder, ao inserir essa morte do Super-Homem de forma não muito feliz no final do Batman vs Superman. Sim. E nesse sentido o James Gunn acerta novamente. Mas eu só queria pontuar uma coisa que me incomoda um pouco no filme do James Gunn, que é a figura de Jonathan e Martha Kent, que para mim, eu não sei a razão dele ter colocado esses personagens tão caricatos, tão redneck, assim, no sentido caipira mesmo, porque a gente não viu isso em nenhuma encarnação, né? Desde lá do Superman do Richard Donner, passando pelo Martha Kent e Jonathan Kent do Kevin Costner e da Anne Lane. É muito a Eva Marie Saint, né, que faz a Martha lá no filme do Brad Singer. Então, eu não entendi a razão dele, porque isso, no meu caso, ele me repelia um pouco emocionalmente dos personagens. Aí aquela cena que deveria ter um impacto emocional quando o pai conversa com o filho, para mim não teve esse impacto que poderia ter tido se houvesse desde o começo uma melhor aproximação dos personagens. E um amigo meu até comentou que se eles falam assim e eles criaram um filho assim, por que ele também não fala assim, sabe? Porque ele não fala com nenhum sotaque caipira, né? Ele falaria, porque ele cresceu com duas pessoas que falam daquela forma no filme. Então, é verdade. Eu achei muito estranho. Essa, para mim, é uma das poucas falhas do filme, esses dois personagens, se ele colocasse dessa forma no filme. Porque eles não são alívio cômico. O alívio cômico é o Krypton, na verdade, né? Sim. Então, então eu fiquei me perguntando a razão. E aí eu estava lendo alguns autores de quadrinhos que foram na pré-estreia
E eles citaram isso, mas sem dar nome. Eles falaram alguns personagens e tal. Eu acho que eles não queriam manchar um pouco o meio de campo do filme agora, que está engrenando em termos de bilheteria. Mas pelo que eu entendi, assim, algumas pessoas observaram isso, alguns críticos que escreveram sobre o filme falaram sobre isso também. Então eu queria ouvir o James Gunn algum dia falar isso para alguma entrevista, por que Jonathan e Martha Kent viraram Pa e Ma Kent nos créditos, e por que eles são tão caricatos, sabe? Porque isso tirou todo o impacto emocional que aquela cena poderia ter, e o final é bem impactante, sim, vê-los, mas teria sido muito mais proveitoso esses dois personagens se eles tivessem mais, se eles não fossem tão rasos, sabe, tão deslocados de todos os outros na trama. Uhum. É outro ponto de ruptura, né? Agora, eu acho que isso tem a ver com o estilo de humor do James Gunn mesmo, né? Que é algo que me incomoda no filme, um pouco também. Porque ele, eu não sei, me lembra muito assim, aquele humor um tanto sarcástico, irônico, mas que ao mesmo tempo assim, não tá bem colocado no tipo de história que está sendo contada, então fica uma coisa meio fora de lugar, sabe? Me lembra, por exemplo, o humor do Taika Waititi, que eu não consigo ter, sabe, não consigo ver o apelo daquilo, né? O que ele fez lá, por exemplo, no Thor Ragnarok, né? Eu acho que é mais ou menos o que o James Gunn tenta fazer aqui. Então, por exemplo, quando você vê aquela cena em que ele vai lá no apartamento da Lois, logo depois de ter recebido a notícia lá dos pais, de ter sido massacrado na opinião pública e tudo, viu que o cachorro foi sequestrado e tudo, ele vai no apartamento da Lois tomar um café e fica ali batendo aquele papo com ela, uma coisa meio informal assim, até brinca que os outros heróis estão lá cuidando de um ser intergaláctico, né, do lado de fora. Então, assim, essa cena, para mim, ela é um exemplo que resume bem o quanto que o James Gunn, às vezes, ele pesa a mão nesse humor que ele quer sempre colocar nos filmes. Que lá no Guardiões da Galáxia funciona muito bem. Eu acho que lá ele dosa muito bem, principalmente no terceiro filme, né? Que tem aquele lado emocional, né, da história do Rocket e tudo, mas ao mesmo tempo ele não deixa de lado esse humor que é típico, característico dos Guardiões. Aí acho que ele tenta aplicar isso aqui, mas ele não consegue modular muito bem onde que esse humor vai entrar. Não sei se vocês tiveram esse incômodo também. Mas eu acho que é justamente aí o ponto do filme e James Gunn, assim. Ele conseguiu fazer isso no Guardiões da Galáxia porque ele tinha um roteiro que trabalhou muito bem os personagens emocionalmente também. Então, não era só piadinha, sarcasmo, tiradinha. Não, você tinha um arco bem definido, os personagens eram emocionalmente bem trabalhados. Aqui, eu não vejo, no Superman deste ano, eu não vejo outros personagens ali. A própria Lois. Não vejo um desenvolvimento ali, uma carga emocional. Na verdade, no filme inteiro, eu vejo uma carga emocional ali da relação dele com os pais da Terra e na relação dele com o Krypto. Apenas. Eu acho que até a relação dele com a Luz ou com o pessoal do trabalho, às vezes até mesmo eu não consigo identificar aquele ódio dele com o Lex Luthor, tirando a parte quando ele rouba, né, o Krypto. Eu não consigo entender, não consigo ver o motivo, uma raiva dele com o vilão, né? Eu não consigo entender o porquê que todos os funcionários, digamos assim, do Lex Luthor odeiam tanto o Superman a ponto de comemorar, assim. Será que é só porque o Lex Luthor falou que contratei vocês para a gente acabar com o Superman e pronto? Não, parece que aquele povo ele odeia o Superman, assim. Nossa, não consigo entender como que tanta gente que adorava o Superman há 5 minutos, do nada não, depois que eles veem uma mensagem dos pais dele falando que ele tinha que vir aqui
e ter um harém e fazer várias coisas ruins para a Terra. A pessoa que gostava do Superman há 5 minutos agora detesta ele e, nossa, vou jogar uma lata nele. Então, assim, eu acho que pouquíssimos pontos foram desenvolvidos emocionalmente nesse filme. E aí fica mais nítido a bobice, digamos assim, do James Gunn. Porque, pra mim, o humor do James Gunn nesse filme virou bobo. Uhum. Não foi só um humor legal que tinha em todo o Guardiões, também a pitada dele, né, nos filmes que juntava todos os heróis, como Guerra Infinita e Ultimato, da Marvel. Não consegui pegar uma parte cômica que fez sentido ali. Pra mim, na maior parte desse Superman, virou bobice mesmo. E eu acho que o motivo disso é a falta de profundidade dos outros personagens, assim, da história no geral. Sim, sim. Eu te entendo, Karina, e eu concordo até certo ponto. Eu também acho que falta desenvolvimento de personagens dos coadjuvantes, principalmente em relação a Lois. Também concordo com você. Acho que ela até assim, ela tem uma função bem legal no filme, né, enquanto personagem, enquanto jornalista, mas acho que falta realmente assim um desenvolvimento para ela. Agora, eu consigo entender por que as pessoas se viram contra o Superman. Porque ali, aí não tem jeito, gente, tem que politizar. Ali está representando o que é o efeito manada de fake news, né? Exatamente. As pessoas veem essas coisas aí que são repercutidas, que viralizam, né? Às vezes sem checagem nenhuma, e mudam a opinião, né, delas sem qualquer questionamento. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente vê isso acontecer nos Estados Unidos. E a mesma coisa em relação aos funcionários do Lex Luthor. São os minions do Lex Luthor. As pessoas que ele fez a lavagem cerebral lá, que são as pessoas que estão apoiando tudo que ele faz. É porque é tão difícil acreditar nisso na realidade, né? Exatamente, Pois a gente não entende como que isso acontece na nossa vida, né? Ao nosso redor, mas acontece. Coisas absurdas da nossa realidade que também parecem ficção, né? Mas é bem interessante esse jogo que o filme traz, assim, de fake news, né? De colocar em xeque, colocar em xeque, assim, o que você acredita, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, né, que a gente tá falando, nossa, mas essas pessoas, elas também foram manipuladas, né? Não é só essa informação. Existia um trabalho ali antes para criar uma certa desconfiança com o Superman, né? Porque já estava sendo trabalhado isso, assim, de alguma forma, né? Então, né, colocando ele à prova, assim, será que esse cara, que isso já estava sendo discutido em nível público, né? Será que esse cara, um alienígena, é seguro mesmo pra gente? Então essa pergunta já pairava no ar, assim. E tem essa coisa do Lex Luthor personificar esse medo do outro, né? O outro alienígena, o outro estranho, o outro que a gente desconfia. E no caso dele, quer eliminar mesmo, assim, né? E aí ele sempre plantou essa dúvida onde ele pôde. E aí voltando à questão da fake news, eu acho interessante como a fita que, né, seria isso de tão importante pro Superman ali, que ele sempre ouve para se recuperar e tal, de repente algo que vai desencadear um conflito para ele, né, importante, ao mesmo tempo é um conflito para a imagem pública, ao mesmo tempo é um conflito para nós, então a gente coloca também em questão uma realidade nossa, tipo assim, de entendimento sobre esses personagens, como você mesmo falou, né, amor, essa questão de tipo, eu nunca vi os pais assim, o Kal-El dessa forma. Jor-El. Kal-El é ele, né? Kal-El é o próprio Superman. Eu nunca vi o Jor-El dessa forma, então isso foi um baque pra mim. Então, assim, também tá colocando em xeque essa realidade que você criou de um personagem, de uma história que é ficcional, sabe? Então, eu gosto de pensar essas camadas, assim. Ao mesmo tempo,
nessa diegese ele tá dizendo, essa é a verdade, sabe? Essa fita, o que ele fala aqui é uma realidade. Então, como lidar com ela de agora em diante? Vai gerar desconfiança, né? Tipo, de qualquer forma, é um ser que vem de outro lugar. Então, ele sempre disse que a missão dele era muito clara. Se a missão agora é outra, será que ele ainda está confiante em fazer o bem para a humanidade? Enfim, eu achei esse conflito bem massa, assim, em termos de camada. E acho que também não é só... Tipo assim, eu acho que também não é um drama interno só do Clark, mas um drama interno também do Lex. Então eu gosto muito como esse filme, pra mim, ele deixa bem claro, assim, esse contraste, essa oposição vilão e super-herói, sabe? Como que eles são eles se espelham, né? Como duas oposições, assim. E é muito filosófico pensar como que o Superman, ele não sente essa raiva pelo Lex Luthor exatamente porque ele entende o Lex Luthor, ele sabe por que o Lex Luthor, ao contrário, sente tanto ódio, né? E aí ele joga isso, inclusive, na cara dele, né? O que deixa o Lex mais puto ainda. Então, é interessante, filosoficamente pensando assim, essa coisa do Lex, que, apesar de humano, ele quer ser algo sobre-humano, né? Ele quer transcender essa humanidade dele, né? Ele quer ser diferente, ele quer ser idolatrado, ele quer mais e mais, né? Ele quer poder absoluto. E aí ele tem que vencer exatamente o contrário disso. Alguém que teria poder absoluto, mas na verdade quer se tornar um igual aos com o qual ele convive, assim, quer proteger os outros, quer aprender com os outros, sabe? Isso é muito bonito, assim, de pensar esse contraste, e eu acho que o filme traz isso muito claro pra gente, assim, né? Essa dualidade dos dois, enquanto espelho pra gente mesmo, assim, né? De dois opostos, e que a gente tá no meio disso, assim, né? Tipo, oscilando entre essas pontas, sabe? É verdade. Eu acho muito legal também como na entrevista que ele dá lá pra Lois, que ele se recusa a falar que é americano, né? Ela pergunta pra ele assim, você chegou onde? Chegou aqui onde? Eu não vou falar. Porque ele não quer se identificar como um representante dos Estados Unidos. Ele é um terráqueo. Né? E isso também rompe com símbolos históricos do Superman, né? Sim. Ao longo Superman mais de sua trajetória. Global, né? Negar é muito... É por isso que eu falei no início, eu acho que é um filme político. Não tem como. Está trazendo um posicionamento importante para o Superman, que já foi usado de outra forma. Símbolos de outra forma, né? Sim. E o Lex, essa personificação de desconfiança coletiva também, de medo coletivo e ódio coletivo. Aliás, tem uma HQ que é Presidente Lex, né, João? Tem sim. Curiosamente falando, tem uma HQ sobre isso que a Kel falou, ela pontuou de que a cena da entrevista, que eu acho uma das melhores cenas do filme, é aquela conversa que a gente vê o Clark perder a calma, e a mesma perda de calma acontece também com o Superman. Ou seja, ele não consegue muito ser duas pessoas diferentes, né, como o Christopher Reeve conseguia, não que ele não consiga como ator, mas o roteiro segue por um outro caminho. Eles têm falhas semelhantes tanto com o terno e gravata quanto com o colã azul. É bem legal observar isso, é a mesma pessoa mesmo. Agora, isso que a Raquel falou, tem um quadrinho que é muito bom, chamado Entre a Foice e o Martelo, Red Sun, em inglês, e que em vez de ele cair no Texas, ele cai na União Soviética. E aí ele vira um defensor dos significados comunistas. E eu quero ver eu queria que vocês lessem isso, eu não vou contar, mesmo podendo falar spoiler, para ele eu não vou falar. Melhor mas não. O final é tão genial, o final desse quadrinho, que eu queria ver muito isso no cinema um dia. Tem a animação, né?
Tem uma animação, sim, é porque envolve o Lex Luthor e envolve o Super-Homem, e é muito, muito bonito ver como o roteiro consegue trabalhar isso tão bem usando questões políticas muito nesse bom. sentido. Mas esse Lex do James Gunn, ele também se difere bastante das outras encarnações deste vilão, né? Porque é o Lex mais maléfico, mais violento, né? Na interpretação do Nicholas Hoult e nas suas intenções também. Porque você tinha... Eu adoro o Gene Hackman como Lex Luthor, né? É um humor, assim, que é delicioso de assistir. E o Kevin Spacey eu já não gosto tanto, porque eu acho que fica aquela coisa meio arrogante, assim. E o Jesse Eisenberg, menos ainda, que é aquele nerd meio maníaco, né? Não gosto muito. E nem foi desenvolvido direito, né? Não foi. Se você observar bem, os 3 personagens, os atores que você citou aí, eles são retratos de uma época mesmo, né? Sim. O Gene Hackman, ele era o astro do filme junto com o Marlon Brando, tanto que eles abrem o crédito. O script vem após o nome do filme. Então, assim, é Marlon Brando, Gene Hackman, que já tinha o Oscar pela Operação França, né? Sim. O Marlon Brando já era Marlon Brando. Então, já o Kevin Spacey, ele é aquela versão maléfica, aquela versão sem nenhum tipo de profundidade, é só o mal mesmo, personificado. E o Jesse Eisenberg, coitado, ele pega um rastro do Coringa, do Heath Ledger, e tenta seguir atrás e não dá certo. Então, assim, não dá para você querer mudar tanto um personagem dessa forma. Mas fica uma boa lembrança do Batman Superman e do próprio Man of Steel, o Batman principalmente porque é a ideia daquela cena que o Renato falou agora há pouco, que ele viu no cinema, que é uma adaptação perfeita do embate do Super-Homem com o Batman no Dark Knight, no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Sim. Então, aquele enquadramento da roupa, daquela armadura, do poste elétrico do lado dele, que é onde ele vai energizar a roupa. Ou seja, toda aquela cena, para mim, é o marco, é a melhor coisa daquele filme, que é tão malfadado, mas eu defendo ele em certos aspectos, tirando só o final, que eu acho muito poluído visualmente e sonoramente falando. Sim. Mas é um personagem que eu tenho muito afeto pelo Superman, porque foi o personagem que me apresentou assim aos quadrinhos dos anos 90, justamente nessa febre da morte do Super-Homem, essa saga que vendeu tanto na época, e abriu um leque assim na minha vida de cultura pop, que eu sempre costumo brincar quando alguém fala sobre a ideia imperialista do Super-Homem. Eu falo, não, pelo menos ele serviu para abrir um leque de cultura pop para mim, assim, que meio que definiu a minha vida profissional também. Tudo veio por causa daquele quadrinho que chegou nas minhas mãos nos anos 90, eu com 12 anos de idade. Então, assim, vê-lo agora com o James Gunn trazendo essa versão tão fiel aos quadrinhos, me deixou muito, muito feliz mesmo. Mas eu respeito o que o Zack Snyder fez e o que o próprio Bryan Singer fez. E só para fechar, isso que você falou, Renato, do humor em relação àquela cena, naquela cena, principalmente, eu não vi esse humor, mas lembrando que lá atrás, no Richard Donner, a gente tinha o Ned Beats, né? Sim. Que era o personagem do Lacaio Lex, que tem as melhores cenas quando ele maravilhoso. Pegar a capa do Super-Homem, é maravilhoso mesmo. E nesse filme agora, o nome da personagem da namorada do Lex, né, que fica tirando selfie, é o mesmo sobrenome da personagem lá atrás, né, da Eve Texmaker, né? Então é uma referência, assim, uma brincadeirinha que o James Gunn faz de trazer essa personagem com essa mesma superficialidade, o que eu acho que eu não li nada a respeito, mas imagino que deva deixar muito feliz a ideia de observar esse retrato tão raso assim da personalidade feminina, né? Mas no geral essa construção referencial ao Richard Donner, ao roteiro lá de trás, que é do Mário Puzo, né? Me deixou muito feliz também de observar essas referências. E falando das personagens femininas, é o que a Karina falou também. Realmente não tem ali muito o que dizer, né? Exato. Aquela personagem do trio, eu não vou saber o nome agora, eu me esqueci como é que é. A Hawk Girl? A Hawk Girl. A Mulher Gavião. Gavião. É o nome? Isso, Mulher Gavião, tá. A Mulher Gavião, por exemplo,
Gente, ela praticamente entra nas cenas só pra fazer uma piadinha boba. Mais nada, sabe? Então, assim, eu fiquei... Porque os outros dois tem muito mais coisa ali sendo explorada, sabe? E pra ela, só isso. Só e é entrar uma coisa que pra fazer uma gracinha. Nos Guardiões da Galáxia ele não fazia, né? É. Porque você pensar na Mantis, na Gamora, na Nebula, né? Todas são personagens marcantes, né? Sim. Que têm funções, assim, muito marcadas e importantes pra narrativa. A engenheira, eu gosto muito dela enquanto, assim, o que ela é, sabe? E a atriz também eu achei muito marcante, né? Eu achei que ela tem uma força, assim, física, sabe? Uma presença física muito interessante para personagem, né? Mas me deu aquela sensação de que, cara, tem algo ali que podia ser explorado mais, porque eu queria saber mais dela, eu sentia um certo conflito nela, algo, sabe, mínimo, assim. Porque, assim, sabe, como que ela chegou até ali, e por que ela tá tão devota ao Lex? Porque eu vejo que ela é uma personagem que parece que tem um sofrimento por ser o que é, né? Porque ela foi transformada naquilo, né? Não é como o Superman que nasceu assim. Ela parece que foi feita. Eu fiquei foi fabricada. Sem entender como que ela tinha aqueles poderes. Eu se entendi era que ela uma foi armadura, fabricada. Se ela tinha sido passada por uma modificação mesmo. É isso que eu entendi, que ela passou por uma modificação e que, por ser uma modificação tão grande, é algo doloroso, assim. Mas não me perguntem exatamente quais as cenas em específico, porque eu lembro de alguns diálogos, algo assim, bem, bem breve e tal. E aí eu fiquei pensando, tá, mas cadê, sabe, mais sobre ela, assim? Ela é tão interessante pra gente, sabe? Não só visualmente, mas do que ela consegue ali também, né? Aquilo de ela entrar na espécie de cérebro ali da fortaleza, né? Do Superman. A Fortaleza da Solidão, que chama, né? Isso. Acho legal esse nome também, porque eu fico pensando como que a bondade pode ser algo solitário, sabe? Sim. Enfim, e aí ela tem essa cena dela ali, né? Tipo, ela tá absorvendo todos aqueles dados, ela tá recuperando, inclusive, dados e remontando. Enfim, é uma personagem muito boa. Só que a gente não tem muito dela, só tem ela fazendo o que é preciso fazer pro Lex, pro Lex chegar na missão dele, o que ele quer, enfim. Então eu achei que em relação às personagens femininas, realmente merecíamos um pouco mais. Porque a Lois, gosto dela enquanto, assim, uma pessoa autônoma, que inclusive tá tipo, se questionando em relação a, será que eu sou uma pessoa pra se relacionar com ele? Porque ela fala, eu te disse, né, não vai dar certo isso. Então ela não tá muito certa desse relacionamento. Mas é isso, não tem muito mais, né? Ela é espirituosa, eu gosto da atriz também, acho que dos outros filmes anteriores, não dos anos 70, tá? Porque dos anos 70 eu conheço pouco. Margot Kidder? Conheço pouco. Foi meu primeiro amor cinematográfico. Conheço pouco dos anos 70, gente. Preciso ver. Foi seu primeiro amor cinematográfico? Foi. Ó, nossa, eu achava apaixonado. que era a Alicia Silverstone. Não. Margot Kidder é linda demais, né? E pra mim, a Rachel Brosnahan, que faz agora, só perde pra Margot Kidder. Então você tá me dizendo que ela é boa mesmo, né? Então eu senti ela melhor do que as outras que eu já vi. Eu gosto muito mais dessa Lois Lane do que da Amy Adams, que é legal, mas não gosto tanto. E a outra do Bryan Singer, pelo amor de Deus, né? Do Bryan Singer é muito ruim. Kate Bosworth. Muito ruim. Insonsa, né? Insossa. Eu falei enfim, insonsa. Aí, das personagens femininas, é isso. Assim, eu acho que eu me apeguei muito mais ao que elas são em si, assim, mas não ao que o filme desenvolveu delas. Eu quero saber mais delas, sabe? Porque o filme me fala muito pouco. E da Mulher Gavião, não me deu vontade nem de saber, sinceramente. Porque... Sacanagem. Porque ela tá, sabe, ela tá muito boba ali, ué.
sabe? Porque nos quadrinhos são personagens muito legais. Pois é, e aí ela ficou O boba. Hawkman e a Hawkgirl. E aí pra, tipo, dar uma consolada, ela fica sendo a responsável por dar o golpe final no presidente da Borávia, sabe? Mas assim, não é suficiente, não deixou marcante, isso não foi marcante, foi uma forma de matar até muito óbvia. Então, não gostei. Personagens femininas também eu acho que é um ponto crítico. A única coisa que era boa de ver na Mulher Gavião é lembrar que ela era a Dina, de The Last of Us. Exatamente. A única coisa marcante que ficou na minha cabeça dela é Exato, isso. Karina. Apenas. É isso. Eu também pensei, nossa. Apenas. Aí, ó. Depois que você conhece o trabalho dela lá, né, no The Last of Us, você fala, poxa, desperdício, cara. Pois é. E assim, você falou que faltou mais, assim, desenvolvimento das personagens femininas, e teve uma que precisou, eu acho que o James Gunn colocou até demais, que eu achei uma coisa desnecessária, é o trabalho da namoradinha do Lex. Nossa, essa aí... Eu entendi que, no final das contas, ela que ajudou no final, tudo, mas assim, que necessidade você tem de colocar uma personagem que é tão repugnante, é tão péssima, é tão horrível, é tão fútil, que o jornalista não quer passar um final de semana com ela. Exato. Essa aí, então, bem lembrado, Karina. Assim, que pra ele é a morte, ele prefere um soco na cara do que dar uma chance pra aquela menina de novo. Assim, eu achei muito extremo o que o James Gunn fez com aquela mulher. Eu fiquei, gente, mas qual que é a necessidade disso? Essa aí, e o pior é que, se a gente for, né, pensar assim, mais seriamente sobre o que ela passa, é inclusive uma pessoa que tá passando por violência doméstica, né? Sim. O que ela tá vivendo com o Lex Luthor é uma violência doméstica, assim. Então eu me empatizei com a personagem, porque eu achei que ele foi muito cruel com ela, de fato, você tem toda a razão. E eu tendo a... tipo, acho que minha cabeça tende a eliminar, tipo assim, porque eu não tava nem lembrando dela, olha isso, eu não tava nem lembrando dela. Quando você falou, eu falei, caraca, essa é a pior de todas, porque é exatamente isso. Tipo assim, além de não ter o desenvolvimento, o que ele faz dela é um exagero caricato, total. Então, e ainda crueldade. Não, e sem contar colocar ela como a loura burra, né? É a caricatura da loura burra e que não é nem desejável, né? Porque o menino, o jornalista lá, que é um jornalista básico. O Jimmy Olsen. Ele nem é um grande, sabe, sei lá, um de sucesso ou um cara muito gato, simplesmente não consegue conceber, né, ter algum encontro com ela, e eu acho um pouco antiético da parte dele, enquanto jornalista, usar desse tipo de abordagem, né, tipo, mas tudo bem, há questões aí de filme, e aí até engraçado, né, tem essa coisa de... Mas eu não sei, pouco no final eu senti que piada. ele deu uma repensada, assim, depois que ele viu que ela tirou as fotos, as selfies, pra poder mostrar o que tava no fundo. Porque ele pensou ela inteligente. Aí eu acho que ele deu uma repensada. Eu também achei que foi bem isso, tipo, ela é inteligente, conseguiu me ajudar, eu vou dar uma moral pra ela. Tipo, não. Não. Porque até então ele tava achando que ela era fútil mesmo, aí depois ele viu que não é bem assim. Não mesmo. Mas eu concordo com vocês. A caricatura é ruim, nesse sentido, sabe? Sim. É isso. Bom, a gente já teve, vocês ouviram aí, a participação do Crypto aqui no podcast. Então vamos falar do Crypto agora, né? Porque ele é o alívio cômico, como o João tinha falado, mas também tem essa coisa John Wickiana, né, dele ser sequestrado e ser a motivação para o Superman ir atrás dos vilões, né? John Wick plantou. Porque depois dele, tanta gente começou a usar, né? Essa coisa do cachorrinho, essa coisa, enfim. E desde a campanha de divulgação, ele já vinha sendo utilizado como esse chamariz, né? Então, tipo, se você tem dúvidas de que esse filme de Superman vai ser legal, olha aqui, tem um cachorrinho fofo. É o Crypto que tá aqui, é a primeira vez que a gente tem o Crypto no cinema. Como é que você vai odiar um filme que tem um Crypto, que tem um cachorro desse? Eu não sabia que o Crypto era tão bagunceiro.
Eu gostei de ser um cão bagunceiro. Eu igual também, o Marley, eu é igual também. o Marley. E tem coisas assim que só quem tem cachorro é que reconhece, assim, né? Quando ele aparece lá deitado em cima do Clark, né? Aham. Lá em Smallville, você fala, cachorro faz isso, né? É. Então, ele não obedecendo, né? Assim, não faz isso, Krypto, não faz isso, e ele desobedece. Isso é típico de cachorro. É uma coisa engraçada que quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu achei que quando o Clark fala Take Me Home, eu achava que ele ia arrastar o da Antártida até o Texas, até Smallville. É, Aí eu fiquei imaginando, caramba, o Canadá inteiro, descer toda aquela extensão. Saber que estava tão perto assim a casa que ele falou, né? Eu não tinha relacionado a Fortaleza da Solidão à casa que o Clark está citando, sabe? Mas o Krypto, ele serve, e digitalmente é tão perfeito, né? Que ele tem, obviamente, a base, que é até o próprio clãozinho do James Gunn, mas digitalmente ele é tão perfeito, assim, os voos, a presença dele usando o próprio peso, a própria força sobre o corpo do Super-Homem. Mas, para mim, eu não sabia que eles iam utilizar aquele final, né, com a Supergirl aparecendo, mas juntar esse arco como sendo o cãozinho dela também funcionou muito bem, porque já puxa esse gancho para o filme que vai ter com essa personagem feminina. Sim, sim. E, se eu não me engano, a origem desses dois personagens está ligada, não tá? Essa coisa de... Eu tinha lido em algum lugar que o Krypto, ele ficou vagando no espaço e depois que o Superman encontrou. É curioso porque, assim, é bem enciclopédico a ideia de dividir a DC Comics em eras, né? Então, a era de ouro, a era de prata, a era de bronze dos quadrinhos. Quando o Super-Homem surgiu lá em 38, ele foi um sucesso tão avassalador entre os leitores mirins, que a DC percebeu que o chamariz estava ali e começou a criar vários personagens. Então, assim, o Supercão, a Supergirl. Então, assim, a ideia era capitalizar o máximo possível. Então, há diversos personagens que não existem mais no panteão no panteão da mitologia do personagem, a partir do que o John Byrne fez. Eu estou batendo nessa tecla, que é tão importante citar esse autor, porque foi ele que mudou tudo e fez com que o cinema pudesse ter essa versão atual. Porque lá em 86, ele tirou todos esses personagens. Ele manteve alguns, a Supergirl ficou como personagem, agora o Krypto ele não ficou. É curioso pensar sobre isso. Essa saga, Crise nas Infinitas Terras, que a DC fez na época, que reformulou todo o universo DC, tirou o Superboy, por exemplo, e não fazia sentido existir um Superboy, já que ele passou a desenvolver os poderes dele depois, né, e ele só ficou conhecido como um ser heróico a partir da ideia de Superman. Então, mas, obviamente, isso foi utilizado muito bem em Smallville e na própria série Superboy que existe dos anos 80. E aquele começo do filme do Richard Donner, desculpe, é perfeito em mostrar essa Smallville e esse Superboy. Mas voltando ao Krypto, eu não cheguei a ler, Renato, essa reformulação atual, de que coloca ele como sendo um animalzinho que pertence à prima do Clark. Sim. Mas, do que eu me lembro, ele tem realmente essa ideia de ser inserido na mitologia do Superman como sendo uma forma de aproveitar o máximo possível mesmo e capitalizar em diversos personagens com S no peito essa ideia de herói mesmo. Então eu teria que ler mais. Eu vou até fazer isso para poder me antenar um pouco sobre o que vai vir aí com esse DC Universe, né, que eles vão reformular agora. Eu não sei se o Krypto vai aparecer, por exemplo, no Superman 2, mas no filme da Supergirl agora é obrigatório. Né? Exato. Com certeza. Não, mas tem que aparecer, como assim? Ele tem que aparecer pelo menos um pouquinho, uma visita. Eles têm toda uma relação, ué. Não pode simplesmente separar agora. O cara ficou louco quando ele foi raptado, ué. Como é que ele não vai nunca mais ver o Krypto? Tem que ter pelo menos umas visitinhas. E eu adorei que quem faz a Supergirl é a Millie Alcock. Que, pra quem não conhece, ela interpreta a versão jovem da Rhaenyra Targaryen em Casa do Dragão. Sim. Acredito que é o filme que já está mais encaminhado, né? Dessa franquia nova. Eu imagino. Eu não sabia, por exemplo, que ia ter um filme do Clayface, né? O cara de barro, que é um vilão do Batman.
Eu não estava sabendo, sobre há pouquíssimo tempo que estava em produção. Então, junto com o filme da Supergirl, o James Gunn tem tudo para criar realmente esse outro caminho. Agora, você sabe que eu desconfio que em algum momento, caso vire uma trilogia, por exemplo, essa nova encarnação do Superman, eu desconfio que ele pode, em algum momento, trazer, não obviamente de forma tão soturna como o Snyder fez, mas trazer um pouco dessa ideia do Superman se questionar existencialmente e isso acabar resvalando um pouco, porque nos quadrinhos isso é muito perceptível também, sabe? Então, eu não sei qual caminho ele vai seguir. Há diversas sagas que ele vai poder adaptar, há diversas que ele vai poder escolher para adaptar, mas eu acho que isso vai acabar sendo um caminho assim, eu acho que o caminho até bem acertado dele seguir de abordagem nesse sentido. E eu queria perguntar a vocês se em algum momento vocês acharam que a Lara era a Lady Gaga, porque quando ela apareceu no começo, eu achei que era a atriz que interpretava a Lara, fosse a Lady Gaga. E faria todo... Gente, o meu namorado, a primeira coisa que ele fez quando me viu, você viu que a Lara era a Lady Gaga, né? Eu falei, não. Eu jurava que ela é idêntico, então assim, faria todo sentido ser o Bradley Cooper e a Lady Gaga. No final não era uma sósia. Eu achei um pouco desproporcional colocar o Bradley Cooper como Jor-El e colocar uma atriz que ninguém sabe quem é como Lara. Tipo assim, tinha que ser alguém também massa, né? Que, aliás, isso é outra ruptura com os outros filmes, né? Porque o Bradley Cooper é o nome mais famoso que tem nesse elenco. Né? Você pensar que nos filmes anteriores sempre tinha esses grandes nomes, né? Desde lá dos anos 70... nesse aqui, o mais conhecido é o Bradley Cooper, depois o Nicholas Hoult. Que a Rachel Brosnahan, ela é conhecida da televisão, né, das séries, mas... Isso. Mas é porque o James Gunn ele tem o hábito de escalar pessoas que ele já vem trabalhando, né? E o Rocket é dublado pelo Bradley Cooper. Então, acho que a ideia dele colocá-lo ali... Claro, ele poderia fazer uma voz no filme, mas acho que ele quis realmente ter essa presença, mas com toda razão, é um choque assim muito evidente de mostrar aquela atriz, mas é impressionante, aquilo parece proposital, porque ela é muito parecida com a Lady Gaga. Deve ser mais uma piada dele. Exatamente, sabe? Mas aqui, por falar nessas novas faces aí que a gente vê, em relação aos personagens também, isso é legal, né? De pensar que ele traz personagens que o grande público não está acostumado, né, a ver. Até mesmo se você pegar dos vilões, né? Você tem o Lex Luthor, mas os que são os comparsas dele ali não é o General Zod, né? Não é o que a gente já viu nos filmes anteriores. A Gangue da Justiça, né? Esse nome é ótimo. Que é outro grupo que tem diferentes variações, né, João? Tem Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, mas para mim o melhor de todos são Super Amigos. Do desenho e aquela clássico. Cena que aparece a Sociedade de Justiça. Pô, aquilo ali é demais, né, velho? Na hora que aparece ali a fachada do prédio, só faltou falar. Enquanto isso, na sala de justiça... Eu achei que ia rolar, sabe? Eu juro que achei que ia rolar. Ele é maravilhoso, cara. Seja na voz, alguma forma eles iam inventar de inserir essa fala, seja na voz do Guy Gardner ou de alguma outra forma, né? Mas é muito fiel, né? Eu acho que eu entendo o incômodo da Hawk, da Mulher Gavião, em não ter um aprofundamento, mas ela pode ainda aparecer em outros filmes, que é um filme que se propõe a ser curto, né? Sim. 2 horas de duração, 10 minutos de crédito, então assim, tem 2 horas de duração, vamos colocar assim. Então, enquanto você pega os filmes do Zack Snyder, eles são muito mais longos. O próprio Superman do Donner é muito mais longo. Sim. Então, ele desenvolver mais aquele personagem ia demandar um tempo maior de filme. E não era essa a proposta, ele queria botar um filme curto para ter mais sessões e ter mais bilheteria. Mas é uma chance de ter realmente essas personagens mais aprofundadas em um outro filme. Mas eu fiquei tão feliz em ver, primeiramente, o que eu chamava de Guy Gardner quando eu era criança, não sabia pronunciar direito, mas ver o Guy Gardner com uma encarnação tão perfeita, assim, porque ele é aquilo nos quadrinhos. Ele é totalmente marrento, arrogante, mas é um cara que defende o bem. Mas ele
é um cara de opiniões fortes, e é muito legal porque tem uma série, né, chamada Lanternas Verdes, que vai ser feita com ele. Sim. Eu acho que eles vão explorar a ideia dele perder o direito de ter esse anel de poder e virar uma Lanterna Verde pária, e ele encontra um anel amarelo, que é um anel que é a cor que derruba qualquer Lanterna Verde, né? Então, eu quero muito curioso em ver isso nos quadrinhos. Mas fisicamente ele está perfeito. Perfeito, E, né? e eu Nathan não Fillion, conheço muito bom. exatamente. Ótimo cast. Eu não conheço tão bem o Mr. Terrific. Pois é, eu também não. Sabe? Eu nunca li nenhuma história com ele. Eu vou ler agora. Mas no filme ele rouba a cena para mim. Aquela ideia dele usar aquelas esferas é muito legal. Vira o Crypto pegando as bolinhas, é muito bom, né? Ele é muito inteligente, né? Não, exato, essa ideia dele usar isso. Eu queria perguntar a vocês o que vocês acham do Metamorfo, porque foi meu vilão, entre aspas, preferido de ver na tela, assim. E aquele ator, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez uma série chamada Barry, que é fabulosa, e ele, pra mim, é outro destaque do filme também. Eu não conhecia também esse personagem, o Metamorfo, nem o Mr. Terrific, que na legenda tava Senhor Incrível, né? E lógico que eu me lembrei do filme da Pixar. Mas, pô, não é possível que não tinha outro nome. Mas quem interpreta o Metamorfo é o Anthony Carrigan. Isso. Você estava perguntando, e o Mr. Terrific é o Ed Gattegi. Aí eu já não sei se a pronúncia é essa. Ed Gattegi. Eu gosto muito dos dois. Mas eu gosto, sim. Gosto muito dos dois também. E, inclusive do figurino Sim, do Terrific. Eu sim. acho que aquilo ali, se tivesse pra vender e eu pudesse comprar, eu ia querer aquela jaqueta. Muito Ainda massa. que a cena em que ele ataca os soldados, aquilo ali é chupado de Guardiões da Galáxia, né? Aquela cena é o Star-Lord lá dando tiro. Total, né, gente? Pô, Nossa, só faltou a nave dos Gaviões ali aparecer. Nossa senhora. Muito, muito, muito parecido. Mas aí... mas o personagem é muito bom. Pois muito é, bom. então, João, eu vou ter que discordar quando você fala que, tipo, o filme, a proposta é ser curta e aí não deu pra desenvolver com as meninas. Mas, olha só, temos esses personagens homens que a gente gostou, sabe? Tipo, porque ele conseguiu trazer mais nuance, mas não foi muito. Foi um pouquinho a mais, mas que já foi suficiente pra deixarem eles marcantes e interessantes pra gente. Então, assim, ele poderia ter tido esse mesmo cuidado com a Mulher Gavião, que eu acho que aí todo mundo ia sair querendo saber mais dela e gostando dela também, sabe? É mesmo assim, talvez não seja uma personagem que o empolgue tanto, não sei. Mas enfim, é isso que eu sinto. Se foi possível para os outros, para elas também seriam em alguma medida. Sim, entendo perfeitamente. Essa personagem, inclusive nos quadrinhos, ela tem uma oportunidade incrível. Thanagar é o nome do reino do planeta onde vive aquela espécie de meta-humanos, e tem uma saga chamada Odisseia Cósmica que mostra essa raça sendo dizimada, e a fúria dela nesse quadrinho é muito assustadora, assim, lendo essa história. Eu imagino que pode ser reutilizado também nesse sentido. Mas tem uma cena em que ela está conversando com o Guy Gardner e com a Lois, né, em que ela fala bastante sobre essa relação deles, né, que eles não são a gangue da justiça. Então, assim, a gente, obviamente, não é nada comparado ao herói que foi escolhido para ser o herói que vai ajudar a Lois. Acho que a esfera ali, eles plantam a pista, né, da esfera, e a recompensa com o que estou pegando. Então, assim, não poderia ser outro personagem a fazer aquela cena. Mas nesse momento em que a gente a vê conversando com eles, e a própria cena que a Raquel falou no começo, de que ela que define o final do presidente do país, que está sendo invadido, a gente conhece um pouco. Não estou justificando que o James Gunn está certo, nada do tipo, mas de certa maneira a gente percebeu uma semente plantada de alguma forma. Mas o desenvolvimento do Mr. Terrific, para mim, ele é maior por conta disso, porque as esferas no filme tem um ponto de recompensa
que é muito evidente, né? Que são as esferas que no final vão resolver a questão do Luthor na luta com o Superman. E a ideia do Krypto pegá-las é o que gera justamente essa recompensa que é plantada com essa pista inicial. Então, não tinha como ser outro personagem além dele, né, para resolver esse problema. Aí teria que reescrever toda a ideia do roteiro e usar uma outra forma de explorar melhor a personagem da Mulher Gavião dentro desse arco dramático do filme. E o que conta a favor também desse personagem é que é um personagem negro, né? Que tem esse co-protagonismo. Né? Ele tem que fazer o que tá fazendo mesmo, assim. Eu nem acho que muito bom. É o caso de substituir, não. Eu acho que tá perfeito, tem que ser ele mesmo. Botava meia hora a mais para desenvolver as mulheres. Esse ator que faz, inclusive, o Metamorfo, Anthony Quirk, quando eu vi a série Barry, que recomendo muito que quem está ouvindo assista, porque é de um texto fabuloso. Assim, é uma série curtinha, cada temporada tem 6 episódios. Eu estava vendo os extras depois na internet, que não foi na Academia de Função no Brasil, mas estava procurando saber mais daquele ator. Ele tem uma doença chamada alopecia areata, né, que ele perdeu os pelos da sobrancelha e do cabelo. Olha. E do couro cabeludo. E ele não tem pelos no corpo inteiro, assim. Ele teve esse problema biológico e aí quando ele fez o teste para o personagem da série Barry, que é do Bill Hader, né? Ele que é o roteirista e o protagonista da série. Ele apareceu para ser testado e aí o Bill Hader perguntou a ele o que tinha acontecido, ele explicou, mas ele era um cara tão safo em termos de tiradas engraçadas na conversa que o personagem dele em Barry é o melhor da série. E aí, assim, é legal ver isso que o Renato falou lá atrás, de o filme trazer uma inclusão, né, em diversos aspectos, com o personagem do Superman sendo imigrante, o que dialoga com várias questões. Isso que o Renato falou agora, que o personagem que é o herói é um ator negro. Nesse caso também, né, é um ator que tem essa necessidade especial, essa condição especial, e rouba a cena também. Para mim, aquele momento de afeto dele com o bebê é um dos melhores momentos do filme, e a cena em que ele cria a Kryptonita com o braço e aproxima do rosto do Kal-El, cria aquele asco, assim, né? A gente nunca viu daquela forma, né, surgir aquela cicatriz na cara. É verdade. Mas nos quadrinhos é muito bom ver esse personagem e ganhar uma versão cinematográfica tão parecida fisicamente e com um ator que eu já admirava antes e agora ainda mais. Então fica essa dica aí para quem quer conhecer mais. Essa série chama Barry, é muito boa. Massa. Bom, gente, vamos encerrando aqui o nosso bate-papo sobre Superman, com as nossas considerações finais. Eu diria assim que o James Gunn ele conseguiu executar com êxito essa tarefa muito difícil, né, que é fazer um filme que dê um conceito para o Superman nos dias atuais, que faça com que a existência dele tenha sentido sendo quem ele é, porque é algo que desde os anos 90 é um grande desafio, né? Porque nos anos 70 o Richard Donner não teve que enfrentar tanto isso, né? Ele tinha a missão de fazer a gente acreditar que um homem pode voar, né? Que era o slogan do filme. Tinha ainda uma inocência, né, em torno do personagem, de o que seria um filme de super-herói. Mas aí os tempos mudaram, né? Passaram-se décadas, Hollywood mudou, né? O seu esquema de produção desde então, o público mudou, né? Veio novas gerações, os filmes de super-heróis mudaram, né? Depois aí dos filmes da Marvel e tudo. Então, agora, além de mostrar que o Superman é um homem que pode voar, a gente tem que acreditar quem é o Superman, né? E o que ele pode ser. Eu acho que o James Gunn consegue fazer isso. E acho que isso vale também quando a gente fala do próprio filme, porque ele nos coloca nesse lugar, né, de o que é um filme de super-herói hoje. O que a gente precisa de filmes de super-herói hoje. Num momento em que a própria Marvel perdeu o fio, né, que estava seguindo de tanto sucesso, né, depois do fim ali da saga dos Vingadores, né, aí agora que está tentando aí retomar, a gente vai ver aí o Quarteto Fantástico, né, os próximos super-heróis aí que vão ser inseridos no universo compartilhado, né, vem os X-Men por aí, mas hoje, assim, o que a gente precisa ver num filme de super-herói, esse gênero
que já está tão desgastado, né, devido a essa grande quantidade de produções. Eu acho que o James Gunn ele entrega muito bem assim, o que eu gostaria de ver e o que me faria voltar aí ao cinema para ver esse filme. Mas sem falar que é um filme rock and roll também, né, gente? A gente acabou não comentando. Falei que o James Gunn aproveita lá a trilha sonora do John Williams, a trilha clássica e tudo, mas é a primeira vez que a gente tem um filme do Superman que tem músicas que não são originalmente compostas para o filme e músicas de rock, né? Entra um rock and roll ali, tem inclusive a faixa que termina o filme tem participação do Iggy Pop, né? Então é algo também que é muito do James Gunn, né? Esse estilo, né, de trilha sonora. Muito, muito feliz em ter visto o filme nesse momento, em que ele cria esse diálogo de uma reflexão sobre os aspectos atuais da cena política no mundo e traz uma reflexão para além de qualquer polêmica de o que é o personagem, do que significa o personagem. Mas para mim, eu volto àquele João Paulo dos anos 90 que conheceu esse personagem com um quadrinho e se apaixonou pela ideia e já tinha o Christopher Reeve e a música do John Williams como sendo um imaginário tão forte. E é muito pontual, assim. Eu lembro há 19 anos, em 2006, quando lançou e aquele trailer apareceu com aquela voz do Marlon Brando falando. Eu fiquei tão encantado em perceber aquela magia que defendo o Superman Returns sempre, porque é um filme que conseguiu captar muito bem o que era a ideia nostálgica do filme. Ele não se escondia, ele assumia-se como um filme nostálgico realmente, mas o James Gunn, como eu falei lá no começo do podcast, ele achou o seu norte. Então, assim, é muito feliz em ver esse momento e perceber como ele conseguiu aproveitar muito bem isso. E vou deixar uma dica aqui de 2 quadrinhos, esse que eu falei, né, que é o Entre a Foice e o Martelo, e o Último Filho, que é esse que eu citei, que reformula um pouco o que o John Byrne fez e reformula essa ideia do que é o personagem Super-Homem e mostra ele chegando a Metrópolis, mostra toda uma ideia de construção real desse personagem que é o mais falível, né? Não é um personagem 100% invencível. Então fica essa dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais a partir dessa ida ao cinema com Superman e James Gunn. Muito bom, João. E você, Karina? Você encerra aí o podcast falando o que sobre esse Superman? Eu gosto do filme, eu acho o filme muito bom tecnicamente, inclusive eu gosto das escolhas das cores, o visual do filme no geral, eu adoro, assim. O Krypto, né, eu acho que tem que ter um outro filme do Krypto, apesar que esse, para mim, já é a metade do Krypto, o mérito desse filme. Mas eu gosto muito, assim, gosto do ator, do David Corenswet, perdoe a pronúncia. Eu acho que ele entregou um bom Super-Homem. Não tinha raiva do Henry Cavill, achava ele muito bom, assim. Sim. O que ele o que ele propunha fazer, não achava ruim. Mas esse também eu gostei da atuação, achei ele carismático. Gostei da roupagem nova que o James Gunn deu ao personagem, mas eu acho ficou um gostinho de quero mais, assim. Eu acho que o James Gunn poderia ter feito esse filme ser incrível, porque ele teve na mão o Super-Homem, assim, o Superman, o maior, né, o maior de todos, podemos dizer assim. E eu acho que ele podia ter sido incrível, esse filme, tanto dramaticamente, eu acho que o roteiro poderia ser melhor desenvolvido, porque a parte cômica só me incomoda porque não tem um contraponto. Porque eu acho que se tivesse um contraponto, ela não iria me incomodar. Mas, tirando isso, eu acho que é um ótimo começo para esse novo DCU, né, que o James Gunn foi contratado para fazer, ele que veio de Pacificador, de Comando das Criaturas, que é uma animação muito boa também, da HBO, que é a cara do James Gunn, que é onde ele consegue fazer esse desenvolvimento de personagens muito bem. Mas tudo bem, né? É uma série, eu acho que tem toda uma diferença em relação ao filme que ele se propôs a fazer realmente
menor, de menor duração, acho que até para as pessoas conseguirem ver e às vezes voltar no cinema para ver de novo, enfim. Eu acho que esse universo da DC está sendo bem desenvolvido, esse Superman vai se encaixar bem no que parece que a DC está proposta a fazer. Então, assim, tudo um bom começo. Acredito que alguns personagens ali podem aparecer mais pra frente, inclusive o Metamorfo, que eu achei um personagem muito interessante também. E, enfim, o filme é bom, eu gosto do filme, mas como uma fã de James Gunn e sabendo do tamanho do Superman, eu acho que ele poderia ter deixado o filme ser incrível. Mas ele conseguiu fazer um filme bom, muito bom. Legal, É Karina. bom, mas poderia ser melhor. Exatamente. Né? Falar no Pacificador, tem uma ponta engraçadíssima do John Cena. É verdade, no filme. Ele aparece mesmo na entrevista. Né? É. Olha, eu concordo com todas as nossas considerações aqui ao longo da nossa conversa. E é isso, né? Não é um filme que te deixa extasiado, né? Que eu acho que é esse que é o incrível que a Karina tá falando, né? Não é um filme que te deixa extasiado, mas é um ótimo filme, sim. Inclusive visualmente, a gente falou pouco dos visuais, né? Mas eu adorei as escolhas de cores, a escolha da fotografia de ser essa coisa mais solar, né? Até a direção de arte também, como que Metrópolis está bem diferente de outras que a gente viu, assim. Remete a algo nostálgico, mas ao mesmo tempo tá trazendo algo novo, assim, né? Até ali pro Planeta Diário. Me pareceu muito engraçado, porque eu não tenho essa experiência de leitura dos quadrinhos, mas de alguma forma toda a direção de arte me remeteu a quadrinhos, sabe? Aos quadrinhos, assim, clássicos, de alguma forma. Eu acho que é mesmo mesmo eu não tendo a experiência de leitura, assim, né, constante, o que eu já vi de quadrinhos me dá essa base, sabe, esse background para eu reconhecer essa referência no filme, assim, visualmente falando. Então, eu acho bem interessante, assim, gosto das cores que ele usa do Superman, né, que também são cores mais abertas, assim, então é massa isso. Ali da Fortaleza da Solidão também, né, como que é bem expressionista, isso é legal. Mas o que eu mais gosto mesmo é como que esse filme traz uma coisa bonita, assim, uma mensagem bonita, uma coisa boa. Você sai do filme com uma sensação boa, sabe, esperançosa, sem ser piegas, assim. É uma sensação boa e esperançosa que muitos filmes de super-heróis há muito tempo não me traziam, sabe? E eu gosto dessa mensagem, assim, de pensar essa dualidade de Superman e Lex Luthor como uma inspiração mesmo, assim. Porque essa coisa, né, de ver o Superman tão comprometido com a proteção das outras pessoas, com a bondade, sabe? Com a humildade também, isso é muito inspirador para os dias de hoje, sabe? É ver o valor dessas coisas, assim, né? Em contraponto ao Lex, que é um homem que parece recusar a sua humanidade a qualquer custo, né? Ele se empenha em ultrapassar isso. Então, ele se empenha em não ser vulnerável, sabe? Porque ele quer poder. Eu acho bonito, assim, como que o filme nos inspira nesse sentido. E traz essa sensação boa ao final. Isso é muito importante, sabe? E, claro, o Krypto é um presente. Adoro cães, então adorei o Krypto e já quero ter um Krypto na minha casa. Eu já tenho 2, assim, né, de verdade. Eu quero ter um Krypto de, sei lá, de pelúcia, de action figure, alguma coisa nesse sentido. Vamos providenciar. Fiquei fã. Vamos comprar roupinha pros nossos cães de Krypto, enfim. Aí vai vir o consumismo, né? É a grande jogada de marketing desse filme. Além de vender boneco, vai vender agora também
Itens de pet shop. Itens de pet shop, com certeza. É isso E aí. a jaqueta que a gente precisa já é item, assim, necessário pro guarda-roupa. Olha, é isso. Queria agradecer muito aqui ao João por ter participado do nosso podcast. Espero que você possa voltar mais vezes, João. Foi muito bom bater esse papo com você aqui também, virtualmente, né? A gente sempre se encontra aí em festivais e tudo, mas foi bem bacana aqui hoje também. Finalmente um momento em que eu posso falar com propriedade, porque a internet é cheia de gente falando coisa que não tem nenhuma ideia, só quer falar mesmo, assim, eu acho que eu posso falar um pouco sobre esse assunto com propriedade. Então eu vou sugerir aí, se você quiser fazer um podcast sobre Breaking Bad, ou sobre Better Call Saul, ou sobre Martin Scorsese, você me chama, que aí eu ficarei mais à vontade de falar também sobre isso. Bacana, legal demais. Adorei. Que você volte sempre, sério. Nós vamos marcar mais, pode esperar. Com certeza. E Karina também, né? Que a gente marca muito menos. Porque como ela já é nossa colaboradora e faz textos e publica, então a gente às vezes até, né, acha que não tá suficiente. Não, Karina, você também tem que vir aqui conversar com a gente mais vezes, tá? Vamos chamar. Pode deixar. Pode deixar que eu vou aceitar os convites, tá? Foi um prazer. Espero voltar de novo. Legal demais. Foi um prazer conhecer a Karina, não a conhecia, mesmo virtualmente. Foi um papo muito enriquecedor para mim, e é legal ver como o filme consegue criar essas diferentes opiniões e como elas se somam, né? Porque ela trouxe coisas que eu não tinha pensado a respeito durante a minha escrita do texto. Ele surge mais como um expurgo mesmo, porque primeiro que tem o deadline, né, da entrega, mas a escrita sempre me é uma certa um momento de muito é muito duro fazer um texto assim, pelo menos nessa área que angústia. Então é uma angústia isso. Aí a Karina trouxe agora coisas que eu fui lembrando do momento em que eu fazia o texto, que eu não pensei nisso na hora. Legal poder ver. Eu ainda vou ver de novo, só vi uma vez, mas quando eu rever o filme eu vou pensar muito nisso, no que ela trouxe, e vai somar ainda mais pra mim, assim. Digo mesmo, João, pra mim foi ótimo também. É por isso que eu amo fazer podcast. Essa troca, né? Essa troca incrível. Assim, tive uma aula de Superman também. Adorei saber algumas coisas que eu não fazia ideia através do João. Obrigada. A Kel também, Renato trouxe algumas visões assim que eu não tinha pensado na hora de escrever meu texto também. Então foi uma troca bem massa. Bom, agora um dos nossos criptos está aqui bebendo água do meu lado, então peço desculpa se o áudio estiver vazando, mas é isso. Hoje o podcast também é dos cães. Olha, você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência, tá? Valeu demais, e se você ainda não faz parte do nosso Cineclube, entre lá em cinematório.com.br, junte-se a nós para receber conteúdo exclusivo e apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a manter os podcasts no ar, assim como o Superman, né? Para a gente ir para o alto e avante, sempre. E eu sei que nesse podcast a gente não costuma encerrar com música. É outro podcast que a gente faz isso. Mas me passou pela cabeça que combina a música que abre o álbum Clube da Esquina, que é o Tudo Que Você Podia Ser. Muito bom. É uma forma poética da Sim. gente encerrar um podcast sobre o Superman. Boa escolha. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não fala mais na porta e no anel de sapata, tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Mas
pense, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Oh, nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada.